Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso Inteligência Abstrata, programa de toda a sua quinta-feira, logo a seguir ao programa Vida Inteligente. Hoje nós temos a continuação dos ensinamentos de Lao Tzu, mas antes disso, nós vamos falar sobre alguns aspectos que eu percebi nessa minha ausência da tela, porque eu estive em viagem participando de alguns eventos e pude constatar esse anseio das pessoas a rebuscarem o velho. Rebuscarem o velho. Mas que velho é esse, né? Se ainda se rebuscasse o velho das origens das coisas boas, que eu não sei como é que saíram essas coisas, quem foi a fonte, né? Seja lá o que for, mas no passado, sabe-se lá quando, algumas pessoas tinham a capacidade de captar no éter, sei lá onde, tem que ser sincero de dizer que eu não sei, tinham a capacidade de captar conhecimento, verdade, passar uma série de coisas boas, né, para as pessoas. Tanto é que a maioria dessas coisas boas do passado estão perenizadas até hoje, só que guardadas no fundo de uma gaveta, esquecidas. Às vezes a gente abre aquelas gavetas, dá uma olhadinha naquilo, opa, isso aqui é filosófico, é bonito, mas vamos deixar aí por enquanto, tem coisas mais importantes. E assim nós vamos nos distanciando cada vez mais da verdade e fazendo com que a gente não atinja os nossos anseios, nossos objetivos, tudo aquilo que a gente busca. E eu pude perceber isso nesses eventos dos quais eu participei, onde quem trazia coisas, vamos dizer, amedrontadoras, quem trazia coisas proféticas, quem trazia coisas religiosas, de profunda conotação religiosa, ao final de suas apresentações eram cercados por pessoas, assim como as abelhas cercam o mel. O que dizer sobre isso? Por que as pessoas se comportam dessa forma? Por que buscam uma coisa, buscam uma verdade, buscam o conhecimento, mas abrem mão do verdadeiro conhecimento? O que faz com que essas pessoas optem por buscar os caminhos, entre parênteses, entre aspas, mais fáceis? Por que buscar as respostas no conhecimento dos outros? São respostas que eu, infelizmente, ainda não tenho. Se eu tivesse, eu passaria de bom grado para todas as pessoas, para que essas pessoas pudessem facilitar o seu caminho, né? Mas eu acho que você descobrir as verdades sem você estar preparado para elas, ou sem você ter conteúdo para receber essas verdades, não adianta nada. Por isso que, apesar de ser bastante crítico em relação a muitos segredos, nada quando eu falo diminutivo, não é nada pejorativo. Subentende-se realmente que realmente muitas pessoas não estão preparadas para aquilo que buscam, né? Querem receber, mas não estão preparadas. E parece que é uma grande inteligência que é percebedora disso tudo e fecha realmente as percepções das pessoas que buscam ou por interesse próprio, para fazer desse conhecimento alguma coisa em prol de si próprio, ou então para evitar que essas pessoas se autodestruam, né? Porque você tendo o conhecimento e não sabendo usá-lo, você vai se destruir. Não tenha dúvida disso, né? Porque o conhecimento é uma coisa maravilhosa. Mas o que? Como você fala isso? O conhecimento é uma coisa, ele pode destruir? Claro que pode. Claro, você pode ter acesso a tantas coisas maravilhosas que você pode não estar preparado para essas coisas maravilhosas, e certamente não está preparado. Isso pode te levar ao caminho da loucura, caminho de tantas coisas que você vê por aí, até uma profunda depressão, por que não? Né?
É interessante, por isso que existem tantas ciências, principalmente da saúde, onde, principalmente da mente, né? Da mente, psicologia, psicanálise, psicoterapia, uma série de coisas, psiquiatria, porque a mente realmente é o que prejudica o ser humano, né? Ela é a mente abstrata, a mente concreta, são caminhos para te levar ao conhecimento, né? Que é o instrumento que você tem, enquanto você não sabe usar outros mecanismos de acesso, né? E você não sabendo usar isso aqui, vai dar curto-circuito, vai dar tilt, vai dar uma série de coisas. Então, quando a gente se propôs a fazer o inteligência abstrata, buscando na filosofia, no hermetismo, no ocultismo, coisas de um passado muito distante, onde parece que naquele tempo, e é evidente que as coisas são puras. Daquele tempo a verdade é como um carro zero, tinindo, com aquele cheirinho gostoso, sem uso nenhum, sem vício nenhum, sem defeito de fabricação, sem nada. Então você entrava e usufruía disso. Então essas verdades que foram passadas ao ser humano, capturadas pelo ser humano, sei lá como é que chegaram até aqui, na sua pureza de antigamente, foram, no decorrer do tempo, sendo perdidas. Mas como perdidas se a sapiência estava toda no passado? É claro, porque cada um pegou aquela essência, achava interessante, via que podia modificar alguma coisa a seu bel prazer, e assim foi indo e perdeu-se a essência ao longo do tempo de toda aquela pureza dos escritos e dos ensinamentos do passado, né? Então, quando a gente encontra, por sorte, por busca, porque quem procura geralmente acha, você pega aquelas obras na sua essência, sem manipulação, sem adequação a interesses próprios e manipuladores, você vai pegar a essência da coisa, sendo repetitivo. Então aquilo lá está limpo, está o carro zero, então você pode utilizar. E aí o nosso ousar, que falamos aqui nos programas anteriores, para poder passar para vocês ensinamentos puros, sem manipulação, sem nada. O máximo que posso manipular é dando minha opinião aqui, porque eu tenho que apresentar o programa, falar alguma coisa aqui, mas quem vai discernir de cada ensinamento de Lao Tzu, Lao Tse, Lao Zi, seja lá como é que ele se chamava, vão ser vocês. Cada um vai ter o seu entendimento, mas tenho a certeza de que essa é a essência da questão. Você tem que procurar a essência, porque mesmo esses ensinamentos, vou chamar atenção, isso é muito importante, esses ensinamentos do Lao Tzu, você traduzir do chinês para o português é uma coisa de louco. Parece grego. Não tem nexo, não tem nexo na nosso entendimento de masculino, feminino, plural, singular. Essas coisas são totalmente diferentes. Então você pegar essas expressões idiomáticas, o que ele quer dizer naquela língua, é muito difícil traduzir para o português. Então, quem fez essa tradução procurou ser fiel ao máximo, trazer essa questão desse ensinamento. De qualquer forma, pode ter uma ou outra palavra ou algum outro entendimento meio que diferente, mas na sua essência é o mesmo. Então, cada um, quando for ouvir, quando for ler, quando for assistir, quando for rever, faça o seu filtro, feche os olhos, faça da sua maneira e procure sentir a essência do que está sendo dito aqui, né? Dito isso, antes de começarmos a falar sobre o programa de hoje, sobre a continuação dos ensinamentos de Lao Tzu, eu gostaria de trazer uma alvíssara para vocês, né? Eu fui convidado para ser coordenador geral de uma especialização em filosofia oculta. A faculdade é Ensaios. Depois eu vou colocar aqui o link para vocês acessarem. Lá em Cascavel, no Paraná, nós vamos formar a primeira turma, iniciar a primeira turma em abril de 2019, e vai ser
um currículo que é inédito. Ninguém nunca pensou nisso e é uma lacuna muito grande, e nós pretendemos com isso, deixa eu abrir aqui para eu mostrar onde é que está, eu diminuir, para que a gente possa colocar no vídeo isso. Vocês estão vendo aí no seu monitor agora? Vai ser pela Ensaios, vai ser especialização em filosofia oculta, o sagrado e o secreto. Vejam só o conteúdo do curso, que vai ter duração de 1 ano e meio, com aulas aos sábados e domingos, uma vez por mês, presencial, né? Isso, e o mais interessante de tudo é que após o final das aulas, a nossa ideia é fazer confraternização, reunião, trocar uma ideia, não ficar aquela coisa fria, não. Então vai ter uma interatividade muito grande, e eu vou passar para vocês estão vendo aí no seu monitor, o conteúdo desse programa. São pessoas, são mestres que eu digo de professores, né? São pessoas especialistas em suas áreas e que vão, no decorrer desse 1 ano e meio, graduar vocês em filosofia oculta, quem se interessar por isso. O curso é registrado no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, tudo regular, tem certificação no final, tudo nos seus conformes. E o conteúdo programático é na formação de especialização em filosofia oculta: alquimia, a arte perene; arquitetura sagrada; astrologia, astronomia e cosmologia; cabala, filosofia judaica; doutrinas e escolas iniciáticas; filosofia hermética; filosofia oculta; geografia arcana; historiografia esotérica do Egito; magia e ciência sagrada; magnetismo; matemática sagrada; geometria sagrada; metafísica; psiquismo; química dos 7 estados da matéria. Deixa eu ver o que dá assim. E aqui eu não estou conseguindo ler, mas tá, vocês estão vendo aí. Aí embaixo aqui eu não sei por que tá me tampando, mas vocês estão vendo aí no seu cartaz. Então, um conteúdo profundo, inédito, e que num futuro breve, claro, estamos iniciando essa primeira turma, pretendemos, vai ser em Cascavel, no Paraná, no norte paranaense, e oportunamente temos que fazer gradativamente, com seriedade, com o pé no chão. A próxima turma provavelmente será em Curitiba, e a partir daí vamos estar, sempre que houver grupo interessado, nós vamos ampliar para as demais religiões do país, até que numa futura oportunidade, próxima ou não, porque tudo isso aqui requer um trâmite, requer disciplina, requer uma série de coisas que nós temos estrutura já para fazer, mas requer tempo também, é o ensino à distância, o EAD, o famoso EAD, né? Aí você vai poder fazer na sua cidade, na sua casa, da forma que você sabe, é o ensino do momento, né? Então, esse é o primeiro dos cursos, especialização em filosofia oculta, e tem muita coisa boa que nós já estamos planejando também para muito em breve colocar à disposição de todos. É isso é buscar, isso é oferecer, isso é disponibilizar coisas boas, coisas que vão acrescentar, com pessoas sérias e que vão facilitar a nossa busca interior, ao conhecimento de nós próprios, ao conhecimento daquilo que a gente quer buscar e os caminhos para a gente buscar isso aí. Não tem nada, nós só vamos mostrar estradas, caminhos, tudo. Quem vai percorrer sempre é você. Então, assim sendo, vamos dar uma entrada então no assunto de hoje. Bom, quem tiver aqui na especialização, você está vendo, as informações são aqui, tem um telefone 45 999239801, lá da ensaios.org.br. Você acessa também o site, você pode pesquisar, ver ali o conteúdo, ver as instruções, tudo lá. E qualquer informação, essa primeira turma vai ser presencial uma vez por mês em Cascavel, no Paraná, sábado e domingo o dia todo, e duração de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, ok? Então é isso, vamos dar sequência então. Vamos lá. Nós tivemos então aquela primeira apresentação dos ensinamentos
3 apresentações, hoje é a 4ª, né, de Lao Tzu, e nós havíamos falado na ocasião sobre uma série de coisas, e eu vou ler novamente, para quem está tomando ciência hoje. Esses ensinamentos da escola de Lao Tzu são do Huahuxing. Huahuxing é um trabalho feito, não foi escrito, isso aqui foi passado verbalmente, e depois de passado verbalmente, porque o Lao Tzu não escreveu nada, um discípulo que o acompanhava transcreveu o que ele ensinava oralmente e disponibilizou para todo mundo, e o que nós estamos fazendo isso é distribuir essa essência da questão, né? Então vamos lá. Vamos continuar dando sequência aos... Quem não viu ainda, quem pega o programa andando, os 3 ou 4 primeiros programas estão no YouTube. Você vai lá, programa Inteligência Abstrata, tracinho, a filosofia de Lao Tse. Então vamos lá. Então vamos ver o que nós temos para hoje. Nós sempre apresentamos 10 slides, que é mais do que o suficiente para você estudar, para você sentir, para você perceber. Então vamos lá, o slide 31. A essência sutil da unidade não vem nem vai. Não está no sentir nem no deitar. Não é sentir, é sentar. Não está no sentar nem no deitar. Não emana de nenhuma coisa concreta, nem se dirige para nenhum lugar, mas está em tudo. Ter consciência do ser na integridade da unidade é como assistir ao reflexo da lua sob as águas do lago imóvel. Na verdade, a lua não está no lago, porém fala-se nesses termos. Se as nuvens encobrirem a lua, dirão que ela não está lá. No entanto, ela não se deslocou para lugar nenhum. A relação da essência universal com a alma individual assemelha-se exatamente à relação entre a lua e o seu reflexo na água do lago. A segurança espiritual está sempre presente, mas a atividade da mente cria os fenômenos da separação aparente. A verdadeira essência jamais deixa de reagir à consciência correta. Quando a mente se acha perturbada e confusa, a verdade da unidade parece sumir. No entanto, continua presente. Não podereis abandonar a palavra que procura descrevê-la, as ideias, atitudes incorretas e expectativas? Se assim for, a unidade assomará à vista. Não conseguireis permanecer imóveis e observar o íntimo? Se puderdes descobrir que a verdade está sempre disponível e responsiva, a afirmação do eu é a origem de todo o sofrimento que nos separa da natureza íntegra. Não se deve apegar a imagens nem a bênçãos especiais. Não se devem concentrar na virtude do que quer que seja, nem reverenciar nomes. Só esse slide aqui, ele já encerra um programa inteiro, digamos assim. E não sou eu que vou ficar comentando aqui, porque eu vou estar expressando a minha opinião e cada um deve ter o seu entendimento. Mas como eu tenho que falar alguma coisinha e passar o meu ponto de vista, e assim que você ouvir o meu ponto de vista, esqueça dele e crie o seu ponto de vista. O importante é perceber isso. A gente fala, a essência sutil da unidade não vem nem vai, não está no sentar nem no deitar, não emana de nenhuma coisa concreta, nem se dirige para nenhum lugar, mas está em tudo. Poxa, parece isso aí. Vejam só isso que eu li já passou pelo hemisfério esquerdo e já foi para o direito, porque o esquerdo não entendeu absolutamente nada. Então essa questão que mostra essa frase, por exemplo, é como assistir ao reflexo da lua sobre as águas do lago imóvel. Aí vem uma lua, a lua não está no lago, mas a gente fala dessa forma. E se as nuvens encobrirem a lua, as pessoas vão dizer que a lua não está lá, porque as nuvens encobriram. Então é assim, nós somos assim. Só porque a gente não vê, não significa que não existe. Só porque a gente... Nossa, e como eu conheço gente que num dia chuvoso, por exemplo, começa
a praguejar, começa a falar um monte de coisas, porque assim eu vou me molhar, isso não é possível, isso não é cidade que presta, isso aqui chove muito e tal, sem entender a própria natureza. Então, e cadê o sol? Eu quero ver o sol. O sol está onde? Não tem sol porque está chovendo? O sol está ali brilhando, só que tem nuvens ali, está descarregando, é uma coisa natural. Nós somos assim, a gente vê coisas erradas nos outros, mas a gente não consegue ver a luz dessas mesmas pessoas, porque a gente insiste em ver o erro para nós. Para nós, o erro estando em nós, porque se a gente não tivesse consciência do erro, a gente não veria erro em ninguém. Eu só posso ver no outro aquilo que está em mim. Vocês já estão cansados de ouvir isso aqui, né? Então esse primeiro verso aqui, não sei como é que eu posso chamar isso, estrofe, o que é? Mostra claramente, chama a nossa atenção que a relação da essência universal com a alma individual semelha-se exatamente à relação entre a lua e o seu reflexo na água do lago. A segurança espiritual está sempre presente, mas a atividade da mente cria os fenômenos da separação aparente. Repetindo, a segurança espiritual ela está sempre presente, mas a atividade da nossa cabecinha cria os fenômenos da separação aparente. Então nós pensamos que nós estamos desconectados, nós estamos assim, alguém nos desamparou, tudo isso. Quem se desconectou, quem se desamparou, fomos nós mesmos. Fomos nós mesmos. Não tem ar. O ar está aí. Se você deixa de respirar, é o ar que faltou aqui fora, ou você que está com algum problema e não consegue respirar? Dá para entender puxa, como é que eu posso dizer o termo? A essência dessa questão? Quando a mente se acha perturbada e confusa, a verdade da unidade parece sumir. No entanto, continua presente. Não podereis abandonar a palavra que procura descrever. A gente tenta definir tudo e a gente não consegue perceber essa questão, essa essência, essa coisa maravilhosa que está aí. Então, vamos refletir nesse slide, vamos chamar de slide, no slide 31, do Hua Hu Xing, e sempre que a gente for falar alguma coisa, vamos pensar um pouquinho antes aí. Amanheceu chuvoso? Peraí. Só porque amanheceu chuvoso não tem sol? Só porque está fazendo frio não tem calor? Então a gente tem que buscar aquilo que a gente procura. Porque está lá sempre, está lá, ele não deixa de existir. Nós é que nos desassociamos, nós é que não conseguimos ver, perceber essa questão. Isso é nossa, em todas as áreas da nossa vida. Cadê? Por que eu não consigo ver alguma coisa boa naquela pessoa, no meu chefe, no condutor do ônibus, sei lá do que disso aqui? Por que eu não consigo ver? É porque você não consegue acessar o que há de bom naquela pessoa. E por que você não consegue acessar? Porque ainda tem muita coisa que você não consegue acessar em você próprio. Se eu não consigo acessar em mim, como é que eu posso acessar em outra pessoa? Então é isso aí. Agora esqueçam tudo que eu falei e tirem as suas próprias conclusões. Vamos seguir. Slide 32. A compreensão do ego diz-nos que o mundo é vasto e formado por partículas ínfimas, que pela união compõem o mundo. Este se dispersa segundo tal entendimento, quando as partículas diminutas alcançam existência. O entendimento do ego é entrosado por todos esses nomes e ideias. Porém, a verdade sutil consiste em que tanto o mundo como as partículas são uma mesma coisa. Nem um é vasto, nem o outro é diminuto. Tudo é semelhante, simplesmente não são referenciados como tal. Não existe diferenciação digna de nota entre o mundo e as partículas que o formam, exceto que a sua denominação distinta se deve à natureza relativa dos conceitos de pequeno e grande. Quando se reúnem, diz-se surgir o mundo. Quando se dispersam, chamam-se partículas diminutas. Todavia, é inexato referir-se que sejam diferentes. Tampouco será exato referir que o mundo seja um agrupamento de partículas minúsculas, dotadas de múltiplas formações, ou que as partículas se agrupem e se integrem ao moldar o mundo. Cada partícula diminuta constitui um mundo de matéria.
e um mundo de espiritualidade simultaneamente. Da mesma forma, cada acontecimento é constituído por uma ocorrência conjunta de múltiplos elementos diversos. Com um efeito, não se trata de ato isolado único nenhum, mas de uma variação e um segmento do todo. A totalidade é a combinação de atos singulares, mas estes contêm a essência vital do todo. A totalidade contém a substância vital das ocorrências. Onde está? Correu aqui. Deixa eu ver onde é que eu me perdi. Não há, a totalidade contém a substância vital das ocorrências singulares, não há distinção. Nenhuma das preposições anteriores poderá ser distinguida como primária ou secundária, porque na verdade não apresentam diferenças verdadeiras. Não dispomos de bases para fundamentar tais crenças ou as comentarmos. Aqueles que vivem apegados ao ego ficam sistematicamente perplexos diante do dilema do semelhante e do diverso. Mas isso representa unicamente uma manipulação da mente que nada tem a ver com a realidade. Tanto os nomes como os conceitos só nos bloqueiam. A percepção da suprema unidade e, como tal, sensato é ignorá-los. Vocês percebem que fala-se aqui falou-se do todo, né? Enquanto a gente não tem consciência ou quando a gente não sabe o que é o todo, não adianta a gente ler isso aqui, porque nós vamos ler 1000 vezes e não vamos entender nenhuma. Quando a gente coloca o nosso ego em ação dessa forma de tentar distinguir uma coisa de outra e não perceber que na essência elas são a mesma coisa, quando a gente olha um lugar vazio e acha que ali não tem absolutamente nada e não tem consciência de que o nada não existe, que não existe assim como não existe espaço vazio, apenas a gente não consegue percebê-los nem vê-los, né? Porque a gente ainda não tem acesso a essas coisas. Então, essa questão de não entender a totalidade faz com que a gente não compreenda essas questões, essa percepção, desassociar-se, como é que se diz? Você tentar limpar essa mente, ela requer, não adianta ler aqui ou você assistir um programa de televisão como esse, se não houver coisas complementares, se você não procurar se ajudar, eliminar uma série de questões que você tem no seu próprio ego, né, que é uma manifestação da sua personalidade. Se você não abrir mão de uma série de coisas, se você não buscar entendimentos complementares para chegar nesse entendimento que é necessário, porque você não vai de uma hora para outra acontecer um passe de mágica, salvo algum milagre qualquer que a gente desconhece, né? E você se transformar e ter a compreensão disso tudo. Não, isso requer uma certa preparação, uma certa busca em lugares corretos que vão te dando entendimento aqui e lá, e esse entendimento vai crescendo que nem uma bolinha de neve, até que uma hora você tem consciência de que existe muita coisa, ou seja, a maioria das coisas a gente não percebe e não vê. Mas para isso é necessária uma consciência que a gente, na nossa grande maioria, ainda não adquiriu. A gente não tem condição, a gente não tem entendimento do que é o todo, do que é a totalidade, do que é aquilo que a gente não vê. Então, requer um longo caminho. Pode ser encurtado, não sei, desde que você encontre o atalho certo. O atalho que te leve ao caminho verdadeiro, porque não existe encurtamento de trajeto. Isso é impossível. Você vai ter que trilhar todo o caminho. Agora, a forma como você vai trilhá-lo e o tempo que você vai fazê-lo é totalmente individual. Vamos seguir adiante. 33. Da mesma forma que o universo não se acha separado do corpo individual, também o corpo individual não está separado do corpo cósmico. Conquanto o universo e corpo não sejam diferentes, também não são o mesmo. Mundos e partículas, corpos e seres, tempo e espaço são uma criação conceitual. Na totalidade da verdade, todas as coisas são uma só.
São todas expressões transitórias do todo, invisível e irrealizável. O todo está para além de toda tentativa de análise e categorização. Ao mesmo tempo, a sua verdade encontra-se por todo o lado, por onde quer que nos voltemos. Se pudermos abandoná-lo mentalmente e envolvê-lo com o coração, ela viverá em nós, em vós, para sempre. Mais uma vez, reiterando aquilo que nós falamos no slide anterior, só repetindo para que tentemos alcançar aqui o que está escrito. Corpo individual não está separado do corpo cósmico, conquanto universo e corpo não sejam diferentes. Também não são o mesmo. Eles não são diferentes, mas também não são o mesmo. Vejam só, para alcançar o que está querendo ser dito aqui. Mundos e partículas, corpos e seres, tempo e espaço são uma criação conceitual. Tudo que a gente vê aqui, isso muita escola filosófica fala realmente, né, para você entender que não existe isso aqui, né, não existe corpos, seres, tempo, espaço, tudo é uma coisa só. Isso aqui são definições nossas, enquanto a gente não compreende essa questão do todo, enquanto a gente ainda tem essa separatividade, dessa grandiosidade do é. O que é? Tudo é. O é define tudo, mas até chegar a esse entendimento, nossa, o caminho é muito longo. Ao mesmo tempo, a sua verdade encontra-se por todo lado, a verdade do todo, por onde quer que nos voltemos. Se a gente puder abandoná-la mentalmente, envolvê-la com o coração, essa verdade do todo, né, ela viverá para vós e para nós para sempre. Mas claro, primeiro precisamos alcançá-la, né? Claro que assim que você tiver o entendimento, você não precisa de mais nada. Claro que vai viver para você para sempre. O sempre é outra questão que a gente vai discutindo conforme for aparecendo aqui em nossos slides. Slide 34. Todas as coisas no universo se movem do sutil para o manifesto, para retornar novamente ao sutil. Quer dizer, vem do espiritual para o material, ou para o manifestado, né? Para retornar, conquanto a forma possa dizer respeito a uma estrela ou pessoa, o processo não difere. Antes de mais, existe a energia sutil. A seguir, torna-se manifesta e adquire vida própria. Após algum tempo, a vida passa, ao passo que a energia sutil prossegue, quer retornando ao seu reino sutil, a que pertence, ou apegando-se de novo à manifestação. O caráter da nossa existência é determinado pelas energias às quais nos ligamos, se nos aproximarmos das energias grosseiras. Amar uns e odiar outros, ou rejeitar uma experiência enquanto adquirirmos hábitos de indulgência por meio de outra. Nesse caso, originareis toda uma série de vidas caracterizada por um profundo apego, e isso pode prosseguir de modo bastante entediante e longo a expressão da existência íntegra. Está em unir-se à ordem das coisas superiores. Se nos mantivermos no que é refinado e sutil, tal existência adquirirá uma expressão refinada e sutil. Se penetrar o mundo, falo de tal modo ligeiro que não sustentará apego algum. Desse modo, poderá passar por qualquer lugar e ir a qualquer parte sem jamais deixar o centro do universo. Incrível a sapiência que existe em cada slide desse, né, que foi passado, e o entendimento que Lao Tzu tinha dessas questões, né? Todas as coisas, vamos repetir só apenas uma coisinha para a gente comentar. Todas as coisas no universo se movem do sutil para o manifesto, né? Vamos traduzir para outras palavras, que é do sutil, que é o espiritual, né, e o manifesto, que seria, no meu ponto de vista, o físico, né, para depois retornar ao sutil. Conquanto a forma possa dizer respeito a uma estrela ou pessoa, isso acontece com uma estrela, isso acontece com uma pessoa, o processo não difere, né? Aí tem aquela lei, quem escreveu, Lavoisier, não sei, não quero falar besteira aqui, não é isso aqui, é aquela que tudo se transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma. E é o caso aqui, tudo tem a sua transformação e volta para o todo, até o entendimento de que o todo é uma coisa só, né?
A energia sutil prossegue, após algum tempo a vida passa, ao passo que a energia sutil prossegue, quer retornando ao reino sutil a que pertence ou apegando-se de novo à manifestação. Aqui alguns poderão ver como essas palavras como uma prova da existência da reencarnação, alguma coisa nesse sentido, mas cada um tira a sua dedução. Eu recomendo que todos os slides que estão disponibilizados no canal, no programa, no YouTube, na seção de comentários, você leia atentamente, devagarinho, muitas vezes e crie o seu próprio entendimento, vê até onde está o seu entendimento de cada slide desses que nós estamos passando. Isso é o mais importante, não o que eu digo, mas sim o que você interpreta, a sua forma de interpretação. Vamos ao próximo slide, então, 35. O conhecimento intelectual existe tanto no cérebro como fora dele. No entanto, devido a que faça parte do corpo, que deverá um dia desaparecer, essa coletânea de fatos, conquanto ampla e impressionante, deverá desaparecer do mesmo modo. A capacidade de conhecer continua a desenvolver-se após o renascimento. No entanto, o seu conteúdo não é preservado. A visão intuitiva do insight, todavia, permanece uma função do espírito. Devido a que o espírito vos precede em todos os ciclos da vida, da morte e do renascimento. Possuis a oportunidade de cultivar esse insight de uma forma continuada. Se for refinado ao longo do tempo, esse insight tornar-se-á puro, constante e imperturbável. Isso representa o começo da imortalidade. Puxa, que coisa maravilhosa. Vamos ver isso aqui com cuidado aqui, com carinho, esse slide, assim como a gente está vendo todos. O conhecimento intelectual existe tanto no cérebro como fora dele. Sim, claro, seria, vamos dizer, tem o mundo das ideias, né? Está no meu cérebro e está fora dele. No entanto, devido a que faça parte do corpo, que deverá desaparecer um dia, então todo o meu conhecimento, o conhecimento que eu estou passando aqui, que você está assistindo, um dia vai desaparecer, considerando que ele faz parte do corpo. Mas essa coletânea de fatos ampla e impressionante deverá desaparecer do mesmo modo. A capacidade de conhecer continua a desenvolver-se após o renascimento, aí você nasce de novo, segundo eu entendo aqui, e o seu conteúdo não é preservado, mas você tem uma visão intuitiva do insight, ou seja, tudo aquilo que você viveu permanece uma função do espírito. Complicado, né? É difícil entender assim, lendo aqui, ou falando, ou divulgando, comentando. Devido que o Espírito vos precede em todos os ciclos, da morte, da vida e do renascimento. Possuis a oportunidade de cultivar esse insight de forma continuada. Quer dizer, a gente pode continuar mantendo esse conhecimento, apesar de ele ter se perdido em termos, né? Através do insight, através de você ter a capacidade de acessar isso tudo, e como resultado disso, se for refinado ao longo do tempo, esse insight tornar-se-á puro, constante e imperturbável. Isso representa o começo da imortalidade. É de se pensar, é de se estudar, é de se refletir, né? Através dos insights. Insights, você sabe o que é, né? Apesar de estar escrito em inglês, são intuições, são percepções, são ideias, essas coisas, né? Opa, tive um insight, tive uma ideia, tive isso aqui, né? Então tá aqui, é porque está tudo no mundo das ideias. Então você tem, a partir do momento que você consegue acessar o mundo das ideias com uma tranquilidade, com uma facilidade, tudo, você já começa a ser imortal. 36, slide 36. É completamente possível alcançar a imortalidade. Nós estávamos falando dela, né? E experimentar a felicidade absoluta e a liberdade eterna. A prática da virtude indiscriminada consiste no meio para atingirmos tal fim. Se praticardes a amabilidade e a gentileza, alinharão a vossa vida pelo caminho íntegro. Desse modo, procedereis à eliminação dos limites ilusórios existentes entre as pessoas e as sociedades.
Lê entre luz e trevas, entre a vida e a morte. Se eliminardes tais ilusões, obterão a companhia de seres espirituais mais elevados. Na sua companhia e observância da sua virtude, estareis protegidos de todas as influências negativas e a vossa energia vital não será mais confinada a causa e efeito. Dessa forma alcançareis a imortalidade. Lembrem-se, não se trata de os que cultivam a integridade e a virtude em si mesmos não encontrarem dificuldades na vida. Trata-se antes de entenderem que as dificuldades não são problemas, mas o desdobramento da virtude e as suas leis sutis. Os problemas são a própria via para a imortalidade. Não pode haver desenvolvimento completo se não vivermos uma vida completa. Se nosso desenvolvimento for parcial, isso conduzirá ao desequilíbrio e à contradição. Se as enfrentarmos as dificuldades com uma atitude de calma e abertura de espírito, seja qual for o modo como ocorrerem, e nos desenvolvermos com alegria em resposta a elas, tornar-nos-emos tão naturais, completos e eternos quanto a própria vida. Esse slide é para ler e reler muitas vezes até o entendimento. Então, quando começa, que diz que é completamente possível alcançar a imortalidade e experimentar a felicidade absoluta e a liberdade eterna. Nesses eventos que eu participei, por mais de uma vez, falou-se sobre a imortalidade, falou-se sobre a perenidade, né? Inclusive desse corpo físico, de não precisar perdê-lo, né? Mas, então, isso é possível, então, e muitas doutrinas, muitas escolas ensinam que isso é possível. A prática da virtude, está aqui, alinharão, tá aqui, onde que eu queria chegar? Sim. Desse modo procedereis à eliminação dos limites ilusórios, olha isso que me chamou a atenção nesse slide, existentes entre as pessoas e as sociedades, entre luz e trevas, entre vida ou morte. Se nós eliminarmos essas ilusões de luz, treva, vida, morte, esses limites ilusórios, nós obterão a companhia de seres espirituais mais elevados. Na sua companhia e a observância da sua virtude, estareis protegidos de todas as influências negativas. Então, mas para a gente ter uma proteção, digamos assim, para a gente permitir que outros seres de luz, vamos chamar assim, sei lá, se acerquem de energias boas, se acerquem da gente, nós temos que eliminar as nossas proteções ilusórias, digamos assim, para que a gente possa permitir que esse ser se aproxime. Senão, é a mesma coisa do que você bater numa casca de tartaruga, né? Você jamais vai conseguir romper aquilo lá com seus próprios dedos. Vamos seguir adiante. Esse é profundo, 36, tem que se ler com cautela, com muito carinho, bem devagar, frase por frase, para absorver o que está querendo dizer aqui. Slide 37. A alegria e o sofrimento são o destino inelutável de todo o indivíduo. Todavia, a extensão dessa causalidade é determinada pela compreensão da subjetividade inerente à consciência do ser. O indivíduo dotado de índole superior trata do bem-estar de todas as coisas. Vou repetir. O indivíduo dotado de índole superior trata do bem-estar de todas as coisas. E falo tanto pela aceitação das responsabilidades para com os demais, como pela energia que manifesta, tanto na sua forma ativa como passiva, pela intuição do sutil. Se contemplar uma árvore, não perceberá uma coisa desassociada, sob a forma de raízes, folhas, tronco, água, solo e luz solar. Cada evento está relacionado aos demais e, como tal, perceberá a árvore como que eclodindo dessa relação. Olhando-se a si ou aos outros, ele contempla a mesma coisa. Árvores, animais, seres humanos, insetos, flores e pássaros.
tudo uma imagem ativa das energias sutis, que fluem a partir das estrelas em raios energéticos que por todo o universo se misturam e combinam entre si com os elementos da Terra. E desse modo fazem brotar todas as coisas vivas. O indivíduo superior compreende isso, bem como a forma como as próprias energias tomam parte do processo. Compreendendo tais coisas, preserva a reverência pela terra como nossa mãe, pelo céu como nosso pai e por todas as coisas viventes. Numa fraternidade, ao tratar delas, sabe de que trata de si mesmo. Dando-lhes de si, sabe que está a dar de si mesmo. Permanecendo em paz com elas, sempre permanece em paz consigo próprio. Esse slide fica claro que a gente deve ver tudo na sua totalidade, sem separação. Dá um exemplo da árvore, que você não tem que ver galho, tronco, essas coisas, tem que ver aqui, tem que perceber aquilo como ela é na sua essência, digamos assim, não só a árvore, como todas essas coisas. E esse entendimento, só o fato de Lao Tzu, nas suas escritas, nos seus slides, nos dá esse caminho, isso faz com que a gente tenha consciência de que isso existe, né? Que às vezes, puxa, sabe que você me deu uma ideia? Puxa, que bom, nunca tinha pensado nisso, tal. Às vezes são pequenas chaves que nós precisamos ler ou ouvir de terceiros, né, de outras fontes, para que a gente desperte na gente, a gente consiga o segredo do nosso cofre. Nós queremos descobrir o segredo do nosso cofre. A maioria não tem o segredo. A maioria não sabe o número para abrir o cofre do conhecimento, do acesso de todas essas coisas que nós estamos lendo aqui. Mas, em compensação, todos nós temos todos os instrumentos para poder fazer isso. Só que as coisas estão perdidas, seja na cabeça, seja no ser, seja no coração, seja onde cada um acha que está alocado esse conhecimento, né? Então, esses caminhos que nós estamos passando através do inteligência abstrata nos mostram de que há caminhos para isso, realmente. Existem caminhos, existem insights, existem cliques que pode ser que cada pessoa, cada telespectador, cada perceptor do que a gente passa aqui possa encontrar a chave da abertura da sua consciência. Vamos ao próximo slide. 38. Por que deveremos precipitar-nos na busca da verdade? Ela ressoa em cada coisa e cada não coisa. Mesmo diante da ponta do nariz, não poderemos permanecer imóveis, de forma a poder percebê-la na montanha, no pinheiro e em nós. Não pensem que, se alcançarem bastante conhecimento, poderão descobri-la. O conhecimento dá também lugar à dúvida, e esta torna-nos famintos de mais conhecimento, mas jamais vos saciareis nutrindo-vos desse modo. O sábio encontra o seu comensal em algo mais sutil, e nutre-se na compreensão de que o nomeado brota do inominável, bem como da compreensão de que o ser decorre do não ser, e que todo o mundo descritível emana de fonte indescritível. Descobre essa verdade sutil incrustada em seu próprio ser, e desse modo torna-se autossatisfeito. Aquele que busca a verdade deita-a a perder. Aquele que se esforça por aprender faz com que ela se escape. Portanto, quem será capaz de permanecer sereno enquanto observa a natureza cambiante e mutável do mundo? Os tolos deixam-se constantemente levar por impulsos, porém o sábio conhece que a vitória e a derrota são decididos por algo bem mais sutil. Percebem a existência do estado original perfeito antes de empreenderem qualquer movimento. Essa paz originada pela percepção sutil deteriora-se sempre que se empreende qualquer atitude artificial,
Por isso, dai-vos por satisfeitos se conseguirdes não perturbar a paz. Permanecei em silêncio e tratai de descobrir a harmonia existente no vosso próprio ser. E abraçai-a, sede verdadeiros, a magnitude e a semelhança da verdade fazem parte disso. Se forem capazes disso, ganhareis tudo, e o mundo tornar-se-á profícuo de novo. Se não forem capazes, perder-se-ão por entre as trevas da ilusão. E é entre essas trevas da ilusão de que nós estamos perdidos, né? Mas esse slide ele começa maravilhoso, porque vejam só o que diz, né? Por que devemos precipitar-nos na busca da verdade? Ela ressoa em cada coisa e não coisa, e cada não coisa, mesmo diante da ponta do nariz. Não poderemos permanecer imóveis. Então, aqui fala que a gente busca muito conhecimento, né? Só que o conhecimento leva também lugar à dúvida. E isso nos torna famintos de mais conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais longe a gente fica da verdade. Vai entender uma coisa dessas, né? Hein? O sábio encontra o seu comensual em algo mais sutil e nutre-se da compreensão que o nomeado brota do inominável, bem como da compreensão de que o ser decorre do não ser. Então nós precisamos saber não é, sim, não. Enquanto a gente não entender essa questão e ver que tudo é uma coisa só, nós jamais chegaremos a lugar algum. Não temos nem, nós estamos aqui buscando através desse programa, através de outros meios, cada um à sua maneira, a verdade, né? Mas a gente não sabe o caminho. Aqui está mostrando que não adianta ter muito conhecimento, porque o conhecimento leva a dúvida, né? E o ser, não ser, isso e aquilo, nós não temos ainda a forma de buscar. Aquele que busca a verdade deita a perder. Aquele que se esforma por aprender faz com que ela escape. Portanto, quem será capaz de permanecer sereno enquanto observa a natureza cambiante e imutável do mundo? Os tolos deixam-se constantemente levar por impulsos, porém o sábio conhece que a vitória e a derrota são decididos por algo bem mais sutil. Percebem a existência do estado original perfeito antes de empreenderem qualquer movimento. Então nós temos que entender, antes de entender vitória e derrota, nós temos que entender o estado original perfeito antes de existirem esses conceitos de derrota e vitória. Então, tem tarefa, tem lição de casa pra caramba nesse programa hoje, né? Nesses slides, né? Vamos lá. 39. Penúltimo slide de hoje. Se sairdes à procura do Criador Supremo, voltareis de mãos a abanar. Ó, que interessante. Começamos bem o slide. Insistir nas condições em que as coisas se manifestam ou sair em busca das causas a partir dessas disposições, essa procura jamais terminará, a menos que nos deparemos com algo incondicional. Pois então os princípios de transformação tornar-se-ão explícitos. Não existe uma única coisa no universo que tenha sido criada, nem nenhuma coisa que não seja realizada. A essência sutil do universo é, em última instância, irrealizável, semelhante à corrente de um rio invisível, eternamente a fluir através do vale fértil. Silenciosa e incriada, dá origem a todas as coisas. Todas elas brotam do reino sutil para o mundo manifesto, por meio do intercurso das expressões yin e yang. A dinâmica de yang força para adiante, enquanto a energia imóvel e passiva yin é receptiva. Através da integração de ambos, as coisas alcançam a existência. Isso é conhecido como o Supremo Tai Chi, a verdade íntegra do universo. Tudo é um Tai Chi. O vosso corpo, a criação, a transformação, a forma, a aparência, a sabedoria, a energia. A união das pessoas, a cessação do tempo e dos espaços. Cada um deles eclode a existência por meio da integração de ambos, Yin e Yang.
Cada uma delas encontra sustento e dispersa-se, sem direção de qualquer criador, a parte da causalidade do desejo. A vossa criação e transformação pessoal, a acumulação de energia e sabedoria, o declínio e a cessação do organismo, tudo isso ocorre por mote próprio dentro de um enquadramento de sutil operação do universo. Desse modo, não necessitamos de esforço nenhum nem agitação. Tenho unicamente consciência desse supremo Tai Chi. Caramba! Todo mundo então, vai lá, vamos lá depois desse programa, lá no Google ou em outra fonte de informação, buscar saber o que é o Tai Chi, né? Além daquela prática de movimentos que todo mundo conhece, deve ter alguma coisa mais profunda. Vamos pesquisar para entender. Eu só me chamou a atenção a primeira frase desse slide, onde diz: se sairdes à procura do Criador Supremo, voltareis de mãos abanando. Quis dizer isso. Insistir nas condições em que as coisas se manifestam, ou sair em busca das causas a partir dessas disposições, essa procura jamais terminará. Então o entendimento é outro. E o resto aqui, a continuação desse slide, dá os caminhos para que a gente possa deixar de fazer essa busca desenfreada enquanto a gente não tem conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, e o conhecimento leva a dúvida, mas mesmo assim você consegue alcançar uma consciência, e você já não procura mais nada porque você já encontrou tudo. Vamos lá. Finalizando por hoje, vamos ao último slide, né? As leis naturais do universo são invioláveis. A energia condensa-se na substância. Os alimentos são ingeridos pela boca ao invés do nariz. Vemos o mundo através dos olhos e não com os ouvidos. Se um indivíduo deixa de respirar, toma uma cor pálida e morre. Certas coisas simplesmente não podem ser desprezadas. Tudo possui uma função natural que não se pode questionar. Também constitui uma lei cósmica que tudo aquilo que fazeis ou dizeis determine aquilo que vem a ocorrer na nossa vida, na vossa vida. E a pessoa vulgar pensa que tal lei exterior a si própria, seja exterior a si própria, e sente-se confinado e controlado por tal fato. Desse modo, seus desejos perturbam-lhe a mente perturba-lhe o espírito, e passam a viver no tumulto e na constante agitação, tanto consigo próprios como com o mundo. Despendem toda a sua existência numa luta. Isso ocorre em função de acalentar a noção de um eu exterior à lei sutil, que percebe o indivíduo superior, porém reconhece que tanto ele como a lei sutil formam uma só coisa. Por isso trata de se cultivar de modo a poder entrar de acordo com ela, levando moderação às suas ações e clareza à mente. Ao proceder desse modo, descobre ser um com tudo o que é divino e iluminado. No entanto, descobre também que nada existe que possa ser denominado felicidade ou infelicidade, porquanto ambos são conceitos da mente dualista e nenhum tem existência própria. Ninguém pode julgar outra pessoa. Cada um é mestre da sua vida e morte, da imortalidade e da vida eterna. Aquilo que fizerdes deverá ser aquilo em que vos tornareis. A verdade profunda é sempre simples. No entanto, o ser íntegro não a trata como simples nem profunda. Caramba, quando eu penso que eu li o melhor dos slides da nossa apresentação de hoje, aí me aparece esse, onde tem uma profundidade incrivelmente perturbadora, digamos assim, porque já começa pelas leis naturais, são invioláveis, isso é para as pessoas tomarem consciência. E nossa, não posso nem dar muitos comentários aqui, porque eu teria que comentar frase por frase. É muito melhor que cada um leia e perceba que essa felicidade ou infelicidade não existe nada disso. Isso a gente tem que ler devagarinho.
Bem, gente, nossa, isso aí foi muito conhecimento por hoje aqui. Para que possa ser bem participativo, né? Porque isso aqui não tem preparação para ser gravado o programa, ou coisa escrita fora os slides aqui para a gente passar. Então me causa surpresa, porque eu não vejo antes, né? Não vejo antes, então a gente acompanha junto. Então me surpreendo porque eu aprendo muito ao ver isso aqui. Então isso é muito importante. A partir do momento que a gente toma consciência, a partir do momento que a gente ouviu isso, a partir do momento que a gente leu isso, já está aqui. A sementinha foi colocada e isso aí já começa a germinar. E aí vem um insight, como diz aqui um dos slides, e a gente vai captando, puxa, eu ouvi isso aqui, eu lembro daquilo, então eu vou reler, e aí eu vou tomando consciência devagarinho, e com certeza podemos não nos mudar completamente, podemos não mudar a nossa vida, o nosso mundo, nem nada, mas nós jamais seremos iguais depois de tomarmos conhecimento de cada frase dessas que nós tivemos compartilhamento hoje, né? Então, espero que a gente possa absorver isso, cada um da sua forma, cada um à sua maneira, para que a gente possa se melhorar, né? Porque cada um de nós nos melhorando, nós vamos melhorar todo o nosso entorno, todo que a gente fala aqui, e a gente ainda não tem consciência, né? Então, por enquanto a gente vai absorvendo o que nós compartilhamos hoje, ficamos no nosso fraterno abraço e um feliz sempre.